Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wellington Oliveira por aqui, Jesus Mais, para mais um Jesus Mais podcast, mais essa mesa aqui abençoada que a gente vai conversar para que essa conversa edifique e você aprenda algo aí. Nosso convidado de hoje é muito especial, o pastor Ednardo. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse Amém. bate-papo com a gente, tá? Eu aqui agradeço a paz do Senhor para todos nessa manhã, que Deus em Cristo abençoe. Eu que sou honrado de estar aqui. Que bom. Amém. Agradeço ter tirado esse tempo para vir aqui bater esse papo com a gente. Pessoal, a gente vai falar sobre vida cristã, vamos falar sobre dificuldades, vamos falar sobre paternidade. A gente tem bastante assunto para falar, que somos de Deus aí, tem muita coisa para nos ensinar. Tenho certeza que vai te edificar, tá bom? Fica aí, vai ser bom para a gente poder crescer juntos nesse bate-papo à mesa, tá bom? Pastor, eu queria começar conversando com o senhor o seguinte, sobre a questão de os tempos passam, mas as dificuldades permanecem as mesmas. Acredito que no tempo do senhor também já era difícil fazer as coisas pela correria, pela dificuldade do dia a dia. Hoje em dia as pessoas usam muito esse argumento de tô na correria, não tenho tempo para não fazer a obra de Deus, não servir a Deus e nem servir as pessoas, né? Acredito que o senhor também passou por isso, como sendo pai, trabalhando, ajudando na igreja. E tinha essa dificuldade, mas acredito que o senhor rompeu, conseguiu vencer essa falta de tempo, essas dificuldades de não conseguir fazer muita coisa ali. Como é que foi para o senhor vencer isso? Porque hoje as pessoas falam que vai fazer alguma coisa na igreja, ou vai servir a Deus. Não tenho tempo, eu não consigo. Como é que o senhor fez para vencer? E como é que o senhor vê isso hoje em dia aí? Rapaz, eu acho que, na nossa vida existe a coisa chamada prioridade. Uhum. O que é prioridade para nós é o que a gente coloca na frente. Se a obra de Deus for prioridade para nós, a gente vai colocar na frente. Então, é o compromisso, é o zelo, tudo isso vai fazer com que aquilo que a gente acha importante vai ocupar o primeiro lugar. Realmente tem a dificuldade da vida, tem o trabalho secular, né, que ninguém pode, tem a família. A família, né? sim. Mas se a gente colocar tudo na ordem, essa desculpa não tem como a gente usá-la. E que realmente a gente usa, né? Usa. Mas a gente sabe, até mesmo quem usa sabe que não está certo. Porque quando a gente faz as coisas de Deus, a gente está colocando ela em primeiro lugar. Mas quando a gente não quer fazer também, não é verdade? A gente pode ver que quando a gente coloca um shopping, uma bola, e eu gosto muito de bola, né? Gostar, agora eu não posso mais. A gente coloca essas coisas na frente, Uhum. não é verdade? Aí quando a gente diz, não tem tempo, mas eu tenho tempo para outras coisas. Muitas vezes a gente não tem tempo para ler uma Bíblia, Exatamente. mas a gente tem tempo para assistir uma televisão. Para orar. Então a questão não é questão de tempo, a questão é a administração do tempo. Uhum. E a prioridade. Você pode ver que quando a gente está naquele vigor espiritual, Uhum. a gente não tem tempo para fazer mais coisas. Ou então a gente tem tempo reduzido para fazer mais coisas. Então a gente coloca as coisas de Deus como prioridade. Então, para mim, é a prioridade. Uhum. Se a gente tiver compromisso, a gente vai colocar Deus em primeiro lugar. Na verdade, então, é priorizar. Se as coisas importantes para nós são outras, então nós vamos colocar elas no lugar de Deus. Uhum. Não é questão de falta de tempo, é questão de má administração do tempo ou prioridade. Uhum. O senhor sofreu muito isso, militar na reserva hoje, né? Mas quando o senhor começou a servir, tinha o quartel, tinha a igreja, tinha a família, e para conciliar isso aí é só priorizando mesmo e... Eu até falei para você que eu acho que eu era meio piolho de igreja quando eu voltei, né, para o evangelho. Para mim a prioridade era as coisas de Deus. Então, no quartel, tinha o trabalho, tinha hora de almoço até hoje, né? Uhum. Isso existe lá. Mas na hora do almoço, a gente, quando eu servi no Sexto Comar, a gente ajudou a fundar o grupo evangélico no Sexto Comar. Então, o pontapé inicial lá foi vocês que deram, então? Eu, o irmão Vitor, Subdalto. Lembro dele. Tinha mais umas pessoas, tinha o Luiz, que hoje também continua servindo ao civil, continua servindo lá no Comar, né? Agora é GAPDEF, né? Uhum. Divina. Todo esse pessoal a gente ajudou a fundar esse trabalho lá. Uhum. Né? Então, o nosso horário de almoço, que era 1h30, né, mais ou menos, Uhum. era, depois do almoço, era o culto. Era o culto.
Então, é questão de prioridade. A gente podia estar dormindo, estar descansando, jogando, andando, não sei o quê, mas a gente estava lá no trabalho, Uhum. né? Então, ali para mim, e também antes de estar ajudar a fundar esse trabalho lá, eu participava de uns cultos que tinha lá no batalhão. E quem dirigia lá era o irmão Boaventura, não sei se ele está ainda hoje no GAP. Ele era um taifeiro. E tinha um outro irmão, que eu esqueci o nome dele, pastor também, e que ajudava lá. Então eu aprendi muita coisa nesse trabalho que já existia no batalhão. Uhum. Né? Então, prioridade também. Uhum. Aí depois que eu saía do quartel para casa, igreja também. Então, assim, acho que era muito dinâmico a vida cristã quando eu iniciei, né? Então, isso aí me ajudou. Tá? Pior de igreja. Uhum. Talvez seja. É aquele ditado que o pessoal fala que quem quer vai se esforçar e mesmo por no horário de almoço ou quando chegar cansado ou não, vai. Porque quem não quer vai dar desculpa e sempre vai ter desculpa, né? Verdade. Não, hoje eu tô cansado. Não tive tempo. Não, hoje eu não consigo. Não, hoje não deu pra ler. Hoje não deu pra orar. A gente, quando quer dar desculpa pra alguma coisa, a gente vai ter um monte de desculpa. Mas se a gente focar e falar, não, a desculpa minha não vai ser maior do que minha vontade de fazer. Eu acho que seria mais ou menos essa ideia também, né? Porque a pessoa vencer, mesmo cansado, trabalhou o dia todo, mas mesmo cansado, eu vou buscar Deus, eu vou fazer um momento com Deus. E o reino de Deus, a Bíblia diz que é tomado por esforço, né? Sim. Então, se a gente não se esforçar nesses casos aí de trabalhar, tirar o nosso horário de almoço. Né? E eu digo porque eu já tive experiência que eu teve culto que eu falei, eu vou dormir. O que eu perdi lá no trabalho, assim, indo dormir, eu falei, rapaz, nunca mais eu dormi. Porque para mim não rendeu nada. Uhum. E quando eu estava no culto, eu sentia edificado, renovado. Na nossa vida cotidiana, que a gente chega também do trabalho, né? Hoje eu não estou chegando mais, né? Eu já estou, meu trabalho já é direto. Mas quando eu chegava do quartel, eu poderia também, muitas vezes, usar desculpa. Mas, assim, não é porque é de nada em si, né? Eu sei que Deus vai trabalhando na gente, impulsionando e vai mostrando o que é importante. O nosso crescimento depende muito. A gente fala assim, não precisa de igreja, mas depende muito de igreja. O crescimento, a edificação, o fortalecimento, ouvir um testemunho, ouvir uma palavra ministrada, né? Que muitas vezes você vê na igreja. Ah, mas tem na televisão? Tem. Mas não tem comunhão, né? Comunhão a gente tem na igreja. Eu olhando igual eu estou fazendo aqui contigo, no olho do outro, né? Apertando a mão, dando um abraço. Ninguém vive só. E ninguém vive também digitalmente, né? Ninguém vive só por Zap. Vive, mas não é uma vida completa. Né? Porque o homem já é um ser social. Isso aí já... Foi provado na pandemia que a gente ficava sozinho, ficava agoniado, doente, pois né? A gente é social. Tanto de gente depressivo por falta, às vezes, o quê? De um abraço. Alguém para conversar, né? Alguém para compartilhar, aconselhar, orar. E a própria medicina, na época da pandemia, o ministro da Saúde, eu não lembro, acho que foi Mandetta, ele falou, olha, pastores, não parem de falar para os membros, né? As ovelhas, porque é muito importante. Seria um trabalho pastoral, mas psicológico também, né? E eu lembro que ele alertou sobre isso, porque a necessidade que as pessoas têm, e tinha naquela época, e tem até hoje. Se mostrou na pandemia, porque quando todo mundo se isolou, né? Você viu quanto você é dependente do outro. Exatamente. Né? Provou isso. É importante, se prova. A igreja está aí mostrando isso. Né? Por mais que às vezes a gente tem igrejas, como se fosse cada um no seu quadrado, mas não é. As pessoas precisam das outras. Né? E aí estão igrejas que às vezes se assemelham com aquilo que ela precisa. Né? Eu ouvi algo, não me recordo agora se foi no livro, se foi alguma pregação, que ele falava o seguinte, que se você tem 5 horas para fazer alguma coisa, gaste pelo menos 1 orando e buscando a Deus, e as outras 4 vão render bem mais do que se você tivesse dedicado as 5 horas nesse trabalho. Eu acho que o que a gente muitas vezes tem feito é investido isso. A gente quer gastar o nosso tempo todo com as coisas desta terra, e esquecemos que buscar a Deus, estar em comunhão com a igreja, dedicar ao Pai, vai nos fazer render bem mais do que se a gente só se dedicar por coisas aqui, né? É mais ou menos isso que o Senhor viveu. O Senhor sempre se dedicava, sempre buscava, e as outras coisas, como a palavra de Deus fala, me buscar em primeiro lugar
E as outras coisas serão vão acrescentadas. sendo acrescentadas, né? É verdade, eu acredito muito nisso. É a questão do que as pessoas hoje falam no investimento. Onde você vai investir? É, Porque quando a gente investe numa situação, a gente espera colher dela, sim. né? Uhum. Então, é naquilo que a gente planta. Eu acredito que a questão de eu ter buscado, ter me dedicado, ter me afastado até de, como já falei naquela primeira entrevista, afastar de amizade, na verdade não foi eu, foi Deus que me afastou, né? Uhum. Das amizades, às vezes. Até da família, quando eu comecei, parece assim, virou radical. Mas não é, tem tempo que tem necessidade. Que Então, processo. eu me afastei muito assim. Não porque eu queria me afastar, não porque os amigos são ruins, não porque a família é ruim. É porque eu acho que eu precisava daquele tempo com Deus. E o tempo que eu comecei a buscar na igreja, assim, o meu fortalecimento, o meu crescimento, até a minha identidade mesmo, Uhum. foi a plantação que eu tive para depois, né, aquilo me fortalecer na caminhada, o meu aprendizado, né, que não é muito, mas é um pouquinho que já dá para eu pra Uhum. até chegar no céu. Uhum. Então, isso é importante, porque é como se você plantasse alguma coisa, então que você poupasse alguma coisa que lá na frente você pudesse colher ou ter guardado, Sim. entendeu? Então, para mim, é como fosse o azeite, né, das virgens. Tá juntando ali. Você vai juntando. O aprendizado é a mesma coisa. Às vezes você vai só aprendendo, né? Você passa tempo. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Quando andaram com Jesus, andaram aprendendo. Uhum. Depois que Jesus foi assunto aos céus, agora vocês vão trabalhar, como é gastar o que acumulou, né? Tanto Uhum. conhecimento quanto a parte espiritual de unção, de autoridade e palavra que eles também divulgavam, né? Uhum. Sobre essa questão de servir a Deus onde a gente estiver, o pessoal fala muito que é muito difícil servir a Deus em alguns lugares, né? E um desses lugares que chama muita atenção é sobre o quartel, ser militar, tudo mais e tal. O senhor serviu aí e o senhor deixou um legado muito, muito bonito lá dentro. As pessoas que te conhecem, reconhecem o senhor como pastor, como cristão, falam da sua alegria, como o senhor realmente demonstrava quem Jesus era, através, ou se até hoje testemunha, o Ednado era uma bênção, sei o que, realmente era o nome de Deus. E aí a gente vê que num ambiente hostil, o senhor conseguiu manifestar ali a verdadeira essência de um cristão. No mesmo ambiente que muitas pessoas usam como desculpa para se desviar de Cristo. Como é que o senhor vê o que foi fundamental para o senhor permanecer firme ali, mesmo nesse meio, permanecer firme e ser o exemplo ali, onde o senhor estava? Rapaz, assim, depois que eu comecei a caminhar com Jesus, que foi justamente na época, quase na época do quartel ali, eu entrei em 88, né? Uhum. E talvez a minha base cristã, em 88 eu não era crente, mas eu fui criado dentro do evangelho, né? Então essa base já me dava assim alguns Fundamento ali. fundamentos, né? Para eu me afastar. Mas mesmo assim, eu ainda, na época de quartel, eu ainda andava nos caminhos errados até em 89, quando realmente eu tive um encontro com Jesus, e em 90, quando realmente eu comecei a andar com ele, né? Essa base, igual eu falei, da igreja, das pessoas que você começa a andar, né? A palavra de Deus, isso foi essencial para eu ter uma vida cristã dentro do Uhum. quartel. Que a gente sabe que é fácil, né? Que não é Não fácil, é né? fácil, aham. É fácil, não não é fácil. E aquilo, assim, o temor, o conhecimento de Deus, não de conhecimento profundo da palavra, que até hoje eu não tenho esse conhecimento profundo, mas essa base cristã, assim, o fortalecimento através da palavra de Deus e da igreja que eu comecei a congregar na época, me dava os elementos para eu me afastar do mal, né? Hum. Então, às vezes a pessoa fala assim que Ednato, naquele tempo, era como se fosse radical. Mas, assim, eu procurava nas coisas simples me afastar mesmo, assim. Uhum. Conversa que não edificava, eu não estava no meio, né? Hum. Gostava de brincar, até hoje eu gosto, né? Gostava de brincar, mas, assim, eu não gostava de estar no meio de pessoas que tivesse muita palavrão, conversa de traição, de mulher, de prostituição. Então, eu me afastava disso.
parecia até radicalismo, né? Você Uhum. falava que ia ser santo, radicalismo. Mas não era isso aí. Deus colocou em mim. Também não é porque Ednardo era... Não. Eu Uhum. tenho certeza que é Deus que coloca no nosso coração e a gente começa a querer andar na presença de Deus. Porque também tem a parte de Deus que Deus faz e tem a nossa parte. Sim. Que a gente também tem que negar. Né? A gente tem que se afastar. A Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. Deus não vai fugir pela gente, é a gente que tem que fazer. Né? Tem que desviar do caminho errado, tem que procurar o caminho certo. Então, são coisas que a gente tem que fazer. Então, Deus dá força para nós e a gente faz. Né? Sempre procurei também primar pela amizade, sempre tive, graças a Deus, tive boas amizades. Né? Até hoje temos, né? Uhum. Você estava falando aqui do Farião, né? Eu vou dar um Farião. abraço para ele. É meu amigo, meu irmão. E eu tenho muita consideração, muito respeito por ele. Sempre como eu já falei na outra entrevista, sempre foi uma pessoa que gosta de ajudar muito as pessoas, ele é muito... né? Uhum. Muito dado em ajudar. Então, que Deus em Cristo abençoe você, viu, Faria? Que você continue sendo essa pessoa abençoada. E os demais, né? Principalmente no Comar que eu servi, muita gente que eu conheci. E mais precisamente no final, na terceira FAI, no Comai, né? Terceira FAI, eu acho que eu fui também. Foi 6 anos de bênção. Foi muito bom para mim. E deixei muitos amigos, tem muitos amigos, né? Lá na antiga terceira FAI, que a gente guardou essa amizade. E que eu oro que Deus venha abençoá-los sempre. Foi você que começou os cultos lá na terceira FAI? Eu acho que já tinha, eu não lembro. Já tinha, já? Não me recordo se já tinha, mas nós demos continuidade. Eu lembro quando eu cheguei lá, o senhor já estava na frente já estava coordenando lá já. Não me recordo se foi eu, mas se não me engano já Foi tinha. um dos cooperadores, pelo menos. Depois nós demos continuidade. E foi para mim também, foi muito especial. Foi muito bom, né? Trouxe crescimento, tem gente lá que até hoje, né, tá firme. E, assim, para mim não traz orgulho nenhum, mas traz alegria, porque a gente vê que não só antigamente na FAI, né, que hoje está extinta, mas em todos os quartéis da Força Aérea, todos os quartéis do Exército, da Marinha, até mesmo nos órgãos públicos civis, Deus tem levantado sempre alguém para levantar a bandeira do Evangelho, né? Tem isso lá no Comai, né? Lá no Comprep. No Comprep, né? Que eu também já fui algumas vezes lá, na época que eu estava nativa. E assim, Deus tem os seus e vai levantando pessoas, né? Às vezes, muita coisa também eu aprendi nos cultos do quartel. Muita coisa. Né? Muita situação importante, muitas vidas com testemunho de resgate. Tanto que, né, que a gente acompanhava lá, a gente pregava e vê que Deus agindo diretamente na vida das pessoas ali. É uma coisa tremenda. Deus é um Deus que... Ele é o general, né? Sim. General de guerra, ele é o dono do quartel. É interessante porque a gente vê que todas as pessoas precisam de Deus, né? Você pode ver que é em quartel, órgão público, hospitais, todos os ambientes a gente vê essa necessidade. As pessoas, quando encontram Deus, se tornam diferentes, né? Tem uma vida mais tocada, mais... Onde você vai, você sabe que Deus levanta alguém. Sim. Às vezes é o doidinho lá do hospital, é o doidinho lá do quartel. Mas Deus usa os doidinhos mesmo. Aquela pessoa que às vezes até... Eu era muito retraído em muitas coisas, né? Às vezes eu falo assim, quando eu falo que eu sou tímido, as pessoas falam assim, tímido? Você não. Se eu me colocar para pregar na Câmara dos Deputados, com certeza eu vou pregar. Mas se colocar para ser político lá, talvez eu não consiga. Então, é aquilo que Deus te chamou, né? O teu chamado. Então, Deus colocou eu ali no quartel, na igreja aqui, coloca você, coloca o outro, coloca alguém que as pessoas olham para ele, rapaz, mas o fulano... Já vi várias pessoas falar assim, rapaz, mas tu fala, né? Tu prega, né? Não sabia. Então, assim, não é da gente, não é de você, não é daquele outro que está lá hoje no quartel, no hospital, no órgão público. É Deus que levanta pessoas. E a gente entende esse chamado.
E aí, como você falou, a necessidade das pessoas. Uhum. Então você tem que falar. Tem que falar. Né? Aí eu até falei na igreja um dia desse que a menina falou, nunca mais falo isso, pastor. Que as pessoas falam assim, a desculpa, né? Por que você não fala? Eu não sei falar, eu sou tímido. Até falei na igreja, vocês não usam mais essa desculpa, porque Moisés já usou, não colou. É verdade. Não colou para ele e não vai colar para nós. Todo mundo, né? Ou sabe falar, ou sabe fazer língua de sinais. Algum gesto, vai fazer mímica, gesto, alguma coisa vai fazer. Vai fazer. Então, todo mundo pode ser capacitado por Deus e tem a capacitação do talento natural. Uhum. Né? Pode ser usado por Deus, qualquer um de nós. É isso aí, pessoal. Não sei se vocês estão anotando aí, mas ele deu uma receita do bolo aqui para a gente poder permanecer firme, independente do meio que nós estivermos. A gente pode ter pessoas para nos ajudar, estar firme na palavra. Vocês conseguiram pegar aí esses tópicos que ele falou? Ter pessoas que te aconselham ali, estar firme com Deus, estar firme na igreja. Afastar também do mal foi um dos detalhes que ele falou aqui que é importante para a gente poder conseguir vencer. Foi como ele citou aqui a Bíblia, né? Se você quer vencer o pecado, fuja dele. A gente não deve lutar contra o pecado, a gente tem que fugir do pecado. A gente deve lutar contra o inimigo, mas contra o pecado corre, porque a carne ela vai gritar, ela vai querer. A gente não tem força em si mesmo. Né? Deus dá força, dá graça, mas tem coisa que somos nós que temos que fazer. Uhum. Tem um amigo que ele falava assim, ele até serviu comigo lá, na época. Ele falava assim, Edina, como é que tu faz? Tipo, parece uma mulher, né? E você tem que olhar. Eu falei, eu tiro o olhar. É a única coisa que eu sabia fazer. Você olha a primeira vez, não tem jeito, né? Mas depois tem. Você olha um outdoor, cheio de coisa errada, cheio de pecado. Às vezes você já olhou. Mas foi. E o segundo olhar? Já tem jeito. Billy Graham falou isso. Né? Já tem jeito. Então, eu não sabia disso. Assim, nessa ciência. Mas eu fazia isso. Porque os olhos são a candeia do corpo. Sim. A Bíblia diz isso, então a gente já pode. Então, quando acontecer, ele fala assim, como é que tu faz para não ficar olhando? Eu tiro o olhar. E foco em outra coisa. Ele fala, rapaz, eu não consigo. Eu falei, rapaz, para mim não era fácil, mas eu sempre batalhei assim. Para mim deu certo. Então, até hoje, é só mudar o olhar. Vai desenvolvendo, né? Igual o pessoal fala, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Você tem que ir de pouco a pouco. Exercitar, se você nunca vai, Se não orar, não vai conseguir não mesmo. Não vai. Se você não começar orando 2 minutos, depois 3, depois 4, depois 5. A pessoa quer começar já lendo um versículo, depois ler 2, depois ler 3. Tem que ir caminhando. Não é da noite pro dia que vai descer a unção sobre você. Que você vai começar a fazer 3, 4 horas, não. Mesmo porque orar é exercício, né? Exercício. É igual Bíblia para ler. E quando você vai para oração e palavra, a Bíblia já fala que a leitura é uma leitura espiritual. E aí você já tem um inimigo contra essa leitura. Tem gente que fala assim, eu até discordo, que tem que fala assim, você tem insônia, vai ler a Bíblia. Então você tem que ler a Bíblia, não é porque você tem insônia para ela curar e que você vai ler e vai dormir. Vai dormir, Não, a Bíblia não é feita para você ir dormir, só porque você está lendo vai dormir, não. É por ler. Agora, se você ler, ela vai trazer cura. Vai trazer vida, né? Vai te despertar espiritualmente. Vai despertar. Né? Eu leio a Bíblia para dormir, tá errado. A gente tem que ler a Bíblia e depois dormir. Né? Ler o Salmo em paz também, eu me deito e logo pego no sono. Pronto. Leu, vai dormir. Porque essa palavra, ela traz paz, traz refrigério. Sim. Né? A pessoa, depois de lê-la, de estudá-la, ela consegue dormir tranquilo. Não é ela que vai trazer resultado na insônia. A pessoa lê para dormir. Não é isso. Pastor, outro assunto que eu queria entrar com o senhor aqui é o seguinte. O pessoal, muitas vezes até culpa nós que pregamos também, acredita que o evangelho é muito uma bolha que nos deixa protegido, que não nos deixa alcançar, nem o mal nos alcançar. Tipo assim, eu sirvo a Deus agora, não vai vir doença, não vai vir escassez, não vai vir mais nada. Você tá rindo aí porque sabe que não é assim, né? Quando a gente vai servir a Jesus. Eu sei literalmente. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que os discípulos morreram, sofreram, padeceram. A gente vê que Jesus padeceu. Então, não é esse evangelho de flores que muitas vezes nós vemos por aí. O evangelho, ele tem as suas bênçãos, mas ele não nos deixa imune de tudo isso, né? E eu tô falando isso porque o senhor já era pastor quando o senhor foi acometido pelo Covid, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas era pastor e tava na igreja e cuidava de igreja e orava não sei o quê. Como é que foi pro senhor essa visão de, também eu passo por isso, também tô
suscetível a uma doença, uma enfermidade. Como é que foi para o senhor viver esse momento aí? No começo, assim, quando a gente não inicia, mas a gente tem um pouquinho de intimidade com a Bíblia, no caso eu fui criado lá cristão, a gente pensa que os pastores são... Né? Eu também, quando eu olhava um pastor, ele era infalível, ele era uma pessoa que nunca ia ter problemas, mas no decorrer do tempo, você vai vendo que não é assim. Eu nunca preguei que um pastor ou um crente ele fosse livre de enfermidade, né? Então eu já fico mais tranquilo, porque apesar da gente não querer, quem quer ficar doente? Ninguém, né? Mas assim, eu nunca preguei e nunca fui defensor dessa tese aí de porque você agora está em Cristo, não pode mais sentir dor, não pode ter dificuldade. Pelo contrário. Igual você falou, quando eu vou para a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu vejo totalmente diferente do que as pessoas pregam. Uhum. As adversidades, a Bíblia já mostra, vem para todos, para bons e maus, como nasce o sol, para bons e maus, né? Você olha para os homens de Deus, você olha para o próprio Jesus, era para ele não sofrer nada então, né? Se ele é o Filho de Deus, é lógico que ele se colocou nessa posição. Nós, né, vamos entrando nessa posição não que a gente queira. Agora, a Bíblia em momento nenhum nos dá a base para dizer assim, olha, agora vocês não vão aceitar Jesus, não vai ter mais dor. Pelo contrário, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente. Eu venci o mundo. A outra parte aí que os crentes aumentam, vós também vencereis. Acrescentado aí, né? Acrescentares, né? Ela não existe, mas está implícito que nós também venceremos. Uhum. Mas vencer não quer dizer estar livre de enfermidade, estar livre de dificuldade, estar livre, né, de adversidade. Pelo contrário, é passar por elas. Sim. Às vezes pode acontecer de morrer na enfermidade? Pode. Nós temos homens de Deus que morreram. Temos homens de Deus que morreram enfermos. Eu sempre uso o caso do profeta Eliseu, né, que teve a enfermidade. E era um homem que ressuscitava pessoas. Sim. Né? Apóstolo Paulo. Sim. Pedro também. Todos morreram. Não era para estar todo mundo vivo, né? Era para todo mundo vivo, né? Eternamente já. Então, se você for à luz da Bíblia, nós somos melhores que esses homens? Não. Exceto que tem coisa que a gente traz para si, né? E mesmo assim, Deus tem misericórdia. Naquela outra vez eu falei assim, eu não sei porquê, até hoje eu não sei por que eu fui acometido de Covid. Mas Deus sabe. Eu também nunca me atrevi a perguntar para ele. Aí que ele diz, por culpa sua mesmo. Eu também só baixo a cabeça e digo, então, Senhor, o que eu sou feliz é porque ele me tirou da morte para a vida. Isso é que é importante. Se a enfermidade vir, se Deus permitir, eu creio que ele está no controle de tudo, né? Agora, nós não estamos livres dela. E pode ser que a gente viva ou pode até morrer por ela. Eu sei que não é por causa disso que eu vou deixar de servir a Deus. E a palavra de Deus nos assegura, né, que nós podemos passar por adversidade. Não tem momento nenhum da Bíblia que diz, olha, agora vocês estão blindados. Protegidos. Né? Não tem que estar blindado. Então não tem, vocês nunca mais passarão por isso. Não tem isso. Né? Tem crente que dorme e não acorda mais, tranquilo. Morreu na tranquilidade. Igual os patriarcas, né? Agora tem aqueles que vai pela enfermidade. Nenhum nem outro está melhor. Mas a Bíblia não dá a segurança que a gente agora nunca mais passa por adversidade. Pelo contrário. O que ela fala é que nós vamos ter dificuldade. É até perseguição. E eu acredito que é perseguição que ainda fortalece mais ainda o crente. Teve em Hebreus, né, na galeria dos heróis, cita vários heróis que venceram pela força da espada, né, venceram reis, reis famosos, reinos, destruíram, mas também tem aqueles que foram mortos, foram cerrados ao meio. E aí eles estão na mesma galeria de heróis do Davi que mata Golias.
Sim. Né? Uhum. Do Josué que entra na terra prometida, do Moisés que tira o povo do Egito com mão forte, mas quem foi cerrado ao meio, igual Isaías, que, né, a história diz, homens que foram mortos como Pedro, que não está na galeria, mas escrito, mas está no registro cristão, né? Homens como Paulo são heróis. Os que morreram apedrejados também, né? Então, esses também são heróis. Eles vão dizer assim, mas eu sou servo de Deus agora, eu vou sofrer isso, eu vou ser apedrejado, eu vou ser cortado ao meio. Eles são heróis. Verdade. Né? E não ficaram livres da adversidade, passaram por isso. Daniel viveu cativo. Uhum. Saiu, um homem que temente a Deus, saiu da sua terra, foi viver cativo, escravo. Conquistou, mas não estava na terra dele. Uhum. E Sadraque, Mesaque, Abednego, Tantos todos os heróis, né, têm suas adversidades, têm suas dificuldades. E nós também não somos diferentes. E como é que foi na hora que o senhor recebeu a notícia lá que estava cometido do Covid? O senhor chegou a... O que passou na cabeça quando você recebeu o diagnóstico? Rapaz, eu logo me isolei, né? Fiquei preocupado com a minha família. Você ficou logo sozinho? Aí a gente, assim, eu fiquei preocupado com a família. Então, eu fiquei no quarto sozinho e eles ficaram no outro, né? Minha esposa ficou no outro quarto com os meninos. Minha preocupação era com eles. Uhum. Aí fiquei lá e disse, vai passar. A gente pensa assim, né? Fica aqui, daqui a pouco tá tudo bem. Não pensa que vai progredir, né? Foi piorando aí. Acho que uns 2 dias aqui eu tava já isolado. Já comecei a sentir falta de ar, né? E aí eu falei pra minha esposa nunca gosta de hospital, acho que tem homem que gosta, né? Uhum. Só os médicos mesmo. Aí falei pra ela, não tô bem não. Vou tomar um banho e nós vamos pro hospital. Então ela viu que eu tava ruim mesmo, porque eu queria ir pro hospital. Aí fui tomar banho, quando no banho eu já não tava conseguindo mais nem esfregar o corpo. Nossa. Aí comecei a passar mal mesmo, sem força. Aí ela que me ajudou a terminar aí, ó, HFA. Aí você já começa a ficar mais crente, né? Já vai orando? Já tá orando? Já vai orando. Já vai colocando as coisas em ordem. Acho que eu fico igual a Ezequiel, né? Põe tua casa em ordem. Apreensivo. Aí você tá preocupado. Acho que a preocupação do pai, na verdade, é mais com a família, né? Uhum. Assim, eu não me lembro de se preocupar comigo, assim, eu vou morrer, não. Eu fico preocupado com minha esposa e meus filhos. Pelo menos que a gente vai, mas deixa tudo, né? Tudo organizado, tudo certinho. Se tiver que ir... Né? Sua preocupação era com a família na época? Nesse momento era... com a família, né? E, assim, talvez uma morte de falta de ar não é boa, não, porque você passa mal um bocado. Você vê, rapaz... O senhor teve medo? Eu acho que eu tive um pouco. Né? Depois eu fiquei tranquilo. Mas, assim, não me recordo eu desesperar em momento nenhum. Uhum. Eita! Tô com Covid? Tô com Covid, já era. Não, sempre mantive. Do jeito que eu tô aqui... Uhum. Brincalhão? Não, porque não tinha como, né? De vez em quando eu ainda falava com o enfermeiro lá, brincava. E tanto é que eles achavam eu muito calma. Às vezes eles davam prioridade para outras pessoas que estavam doentes, porque eu estava sempre sereno ali, né? Acho que se eu morresse lá, ia morrer em paz, assim, tranquilidade. Sim, os momentos mais difíceis é na hora que eu tiver que me mexer, me mover, tomar banho, essas coisas, as dificuldades. Se eu ficasse na posição que eu estava lá, talvez eu ficasse tranquilo até melhorar. O senhor passou quanto tempo no hospital? Eu passei 22 dias. 22 dias? Isso. Uns 15, acho que uns 15 de UTI, 10 e pouco de UTI. De 10 a 15 de UTI. Nossa. Mas assim, eu nunca perdi o senso, ou seja, nunca saí de mim, nunca... Sempre mantive acordado ali. Né?
e ciente de toda a situação eu tava. Uhum. O pessoal, aí, Edinaldo, tu não apagou? Não, eu tava ciente da situação. Eu sabia que eu não podia me mexer. Uhum. Eu, às vezes, ficava acordado muito tempo, eu ficava vendo todos os movimentos, quando alguém passava mal, quando o enfermeiro ficava correndo de um lado para o outro. Uhum. Sempre estava atento ali. Mas é assim, a saturação já teve dentro do período que eu estive internado, teve um momento que a saturação do nada caía, né? Mas achava que era, como é que ele falava? Ansiedade. E até hoje eu não sei direito o que é. Uhum. Não sei nem o que é ansiedade. Eu sei que de repente baixava do nada, né? Uhum. E quando eu passei a ter contato também visual com a família, deu uma melhorada, né? Uhum. A gente ficar só não é bom, não. Tem gente que gosta. E como é que tava a fé nesse momento? Porque a gente ora e quer que Deus responda logo, né? O senhor ficou 15 dias só na UTI. Fora os outros dias que você falou que ficou no hospital. E eu acredito que todo mundo tava orando. Eu lembro que a gente levantou uma campanha de oração aqui. A gente orava, chegamos a orar na sua casa. E como é que o senhor tava na fé nesse momento lá dentro? Lá? O que passava pela sua cabeça? Rapaz, minha fé tava inabalável, graças a Deus. Eu tava esperando, assim... Teve até momento que eu pensei que ia, né? Que ia partir. Mas, assim, sempre tranquilo. Nada demais. Igual eu falei, a minha preocupação é mais a família. Fora isso, a igreja, né? Mas, assim, até a igreja andou... Que os irmãos sempre... Sabe que quando falta alguém que alguém vai se apresenta? Foi o que aconteceu na igreja. Todo mundo começou a se mobilizar. Acho que talvez até precisava disso mesmo para os crentes começar a trabalhar. Aí os obreiros aí do pastor também, não? Aí, às vezes é culpa até dos obreiros, né? Que eu fui lá para... Ou então minha, que eu falei, deixar ele trabalhar, eu não deixei, falei, então eu tiro para você. E eles trabalhavam, foi assim... eu fiquei tranquilo nesse ponto, não me preocupei, né? Mas assim, em medida de fé, dizer assim, eita, e agora? Eu preguei... Cadê meu Deus? Preguei isso tudo e eu tô aqui. Nunca me passou pela mente. Pelo contrário, essa coisa para mim é natural. Algumas coisas eu aceitar é natural, né? Para mim, dizer assim, Deus... Não é igual o Jó, né? Que graças a Deus não sofri igual o Jó. Mas Deus deu, Deus tomou, né? Deus me chamou, se permitiu estar aqui. Nunca fui de questionar assim, os desígnios de Deus. Mesmo os mais difíceis. Por exemplo, eu e minha esposa, nós tínhamos uma filhinha que não chegou a ver ao sol, né? Natimorto, que fala, né? No HFA. Aí quando as pessoas falam assim, tem que processar. Por que foi erro médico, sei o quê. Ficar chateado com Deus, nunca. Assim, Deus levou. Foi Ele que deu, Ele que levou. Então, não sou de questionar, assim, por que Deus permitiu, no caso da Covid. Por que Deus permitiu? Não. Se eu morrer aceitando. Mas é muita passividade. Eu não sei, eu não tenho essa moral que algumas pessoas têm, de chegar e colocar Deus na parede. Nunca tive e nem quero ter, porque ainda até hoje eu entendo que, para mim, Ele é Deus, é Pai e eu sou filho. Ele é Senhor e eu sou servo. Para mim, permanece isso. E entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, independente de não ser a que a gente quer, né? Não ser a gente quer. Quem quer estar no hospital? Eu não queria, né? Eu vi, antes de ir para a Covid, eu estava no hospital do Céu Azul ajudando meu irmão que estava com Covid. Então eu ia lá, orava por ele, conseguia entrar, ministrava. E depois eu estive na situação dele também, internado. Assim, questionar Deus nas adversidades que vêm. Nunca tive essa coragem e acho que nem precisa. Porque a gente prega que Deus tem o melhor para nós. E eu acredito muito, Romanos diz, né, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, até as adversidades, elas servem para nos fazer crescer. Se morrer, tá com Cristo, tá tranquilo, né? Não é isso que a gente prega para os outros? Não é? Igual o apóstolo Paulo falou, se morrer para mim é lucro. O viver para mim é Cristo. Eu quero chegar nesse padrão. Mas eu já entendo se
se eu realmente cheguei nessa situação, igual eu cheguei no Covid, assim, nunca fui de questionar Deus, nem tenho essa coragem. Uhum. E eu sei que Ele me tirou de lá, através da oração, né? Tanta gente orando, enquanto gente que eu nem conheço, gente que estava em outro lugar, orando por mim, gente que nem me conhece. Talvez eu conhecer só na glória. Um dia eu estava pregando lá no Ipiranga, tinha uma irmã que veio, na época que eu estava com Covid, ela morava em São Paulo, estava orando por mim. Olha. Ele, nesse dia do testemunho que eu fui contar lá na igreja do pastor Osana, Uhum. ela estava lá. Disse, pastor, eu orei pelo senhor. Eu falei, graças Olha. a Deus. Por isso que eu tô aqui. Tanta gente, né? Igual você falou, Faria, né? Todo mundo lá do grupo, lá da FAI, orando, intercedendo por mim. Aprove a Deus que eu estivesse aqui, Uhum. né? Se ele tivesse levado, ele é que sabe, né? Eu estou muito feliz dele não ter levado, apesar de que eu sei que o céu é melhor do que aqui. Uhum. É interessante essa visão que o senhor tem, porque a gente tem que aprender e ter essa mesma fé, sabe? Essa mesma confiança. Porque é muito fácil a gente confiar em Deus quando tá tudo bem. Quando tá tudo tranquilo, quando a gente tá com a celeiro farto, quando a gente tá com saúde, quando a gente tá respirando bem aqui, né? Quando a gente tá respirando tranquilo. O senhor sabe hoje o valor de uma... Rapaz... Como é que não é valioso isso, né? A gente aprende o valor das coisas mais simples. Mas esse gesto aqui, por exemplo. É tão natural e a gente não... É tão natural, mas lá eu não conseguia fazer isso. Não tinha força para levar isso aqui. Eu não... Um banheiro aqui, essa porta aqui, eu sempre falo na igreja. Eu não gostava de ir ao banheiro, então eu não bebi muita água, né? Hoje eu não reclamo de ir ao banheiro, porque você passar uns 20 dias, ou menos, né? Talvez uns 18 dias sem poder ir ao banheiro, quando está bem aí pertinho de você, e você... Aí eu lembrava, quantas vezes eu rejeitei de ir ao banheiro, só para eu não beber água, só para não ir. Aí eu naquela situação dizia, Deus, eu queria ter a mesma oportunidade só de ir ao banheiro. Não precisar ninguém fazer por mim, eu ir lá fazer, eu mesmo, com minha força. Aí realmente, aí você valoriza pequenas coisas. Às vezes, assim, eu nunca fui de faltar culto porque eu não estou com vontade, porque eu estou doente, por causa disso. Mas mesmo eu que não era de faltar, quando passava assim a semana, eu ficava contando culto de oração, culto não sei o quê. Culto de domingo, poderia estar na igreja, poderia estar visitando alguém. Então, sim, são coisas que a gente faz no dia a dia, acaba ficando natural, mas elas são muito importantes. As mínimas coisas, quando você não pode fazer, você vai ver o quanto que ela é importante para você. Sim. Né? A gente quer tanta coisa, né? A gente tem tanta coisa que são valiosas para nós que a gente não dá valor, que tá no nosso cotidiano aqui. Verdade. Não respirar, igual você falou, ir no banheiro, beber uma água, abraçar um filho, estar com a esposa. Verdade. E a gente quer as coisas deste mundo aí, coisas posses e bens, e a gente acaba esquecendo de valorizar essas pequenas coisinhas, né? Que são tão importantes para nós. Muito importante. A gente está, por exemplo, no convívio da família, né? Tem gente que sai do trabalho, vai para um bar. E não sabe o tão importante que é você sair do trabalho. Eu saía do trabalho. A coisa que eu mais gostava quando eu saía do trabalho era chegar na minha casa, eu ver minha esposa e todos os meus filhos lá. Até para depois que eles começam a trabalhar, eu sentia dificuldade. Porque eu gostava de chegar em casa, eu gostava de chegar lá e estar todo mundo lá. Para mim era a coisa mais excelente que tinha. Então, já era direto para casa. Falo para os irmãos, as pessoas não sabem a importância de estar na igreja. Eu não vou não. Tô achando que vai chover, não vou não. Tô pensando que eu vou ficar com dor de cabeça, eu não vou não. Tá quente, não vou não. Tá quente, tá frio. Eles não sabem a importância, só vão saber se isso foi tirado. Né? Então a gente tem que viver a vida, principalmente a vida espiritual, com intensidade. Aproveitar todas as oportunidades que Deus dá, todos os momentos, falar de Jesus para as pessoas. A gente não sabe se aquele momento vai voltar. Né? Uhum. É igual a nossa vida de casado e de família. A gente hoje, né, no meu caso, seu caso, a gente casou, tem a esposa, tem os filhos. Daqui a pouco os filhos vão embora. Você diz, não brinquei com meu filho, né, quando era pequeno. Tem uns pais que querem brincar depois de grande, não adianta. Não adianta não. Aí quer fazer pelos netos o que não fez pelos filhos. Não. Cada fase da vida,
a gente tem que aproveitar, porque ela vai passar. Uhum. Fazer pelos filhos, aí eu depois pelos netos, pelos bisnetos, se der tempo. Né? Uhum. Cada um é uma fase. Não adianta a gente tentar compensar, que não vai compensar. Uhum. Valorizar cada detalhe. Né? Valorizar cada momento, cada detalhe, né? Uhum. Assim, eu tô vivo aqui. Se eu tivesse vivido até aquele tempo, eu já realmente tinha vivido muita coisa, né? Mas Deus me deu mais, então tem mais viver mais ainda e tem que aproveitar. Se eu já pensava de aproveitar, hoje muito mais. A minha mentalidade é que, poxa, Deus me deu mais uma oportunidade. Aí eu ia perguntar era isso também, pessoal, como é que fica a visão da vida depois que você quase passou pro outro lado aí, quase que o senhor aconteceu essa perda aí, como é que o senhor vê a vida a partir de agora? Porque o senhor ficou quase chegou a ser entubado, né? Quase que eu fui entubado. Na primeira vez, a médica perguntou para mim, né? Eu falei que não autorizava. Eu tava assim, eu tava consciente, igual eu tava falando, mas fisicamente eu não tava bem. Uhum. Tinha chegado no limite do oxigênio, né? Uhum. E já era para fazer eles falavam NVI, não lembro como é que é, NVI. E se no NVI não der certo, ou se não fizesse, é entubar. E a médica queria me entubar. Mesmo a médica que me recebeu disse que eu não tinha parado para internar, já de madrugada ela já queria me entubar. Eu não autorizei, né? Assim, a visão que a gente passa a ter é de valorizar mais. Uhum. Valorizar mais a família, valorizar mais a vida, valorizar as pequenas coisas, que igual nós falamos, né? Valorizar as pessoas, valorizar tudo. Acho que valoriza que dá importância, porque você vê que Deus te deu oportunidade, deu chance. Aí tá dizendo, ó, faz agora mais certo, né? Se você errou, muda. Né? A gente não tem noção de como que é um privilégio a gente acordar de manhã, ver o sol nascer, ter a oportunidade de ouvir os passarinhos cantar e respirar, ir para um trabalho, abraçar um filho, levar um filho na escola. A gente começa a reclamar de tudo. Ah, tem que levar menino na escola. Ah, tem que trabalhar hoje. Ah, tem que acordar. Tem que acordar cedo amanhã. E muitas pessoas queriam ter esse privilégio e... Se você bater no hospital, você vai dizer o contrário. Né? Queria tanto levar meu filho na escola. Queria tanto poder pegar o sol. E trabalhar. Queria tanto trabalhar, queria tanto ver pessoas, né? Uhum. Igual você ficar isolado, mesmo. É difícil. Assim, e aí você valoriza mesmo. Uhum. Aquilo que você reclamava, você quer fazer. E agora porque sabe que é importante, né? Qual foi o momento mais difícil para o senhor nesse momento aí? Teve alguma parte assim que você falou, cara, essa parte foi mais difícil para mim, foi isso? Acho que é os momentos que você sente um pouco de solidão que tem, né? E para mim, os momentos que do nada a saturação caiu, rapaz. Você tá parado do nada. O médico falava ansiedade. Dá um ansiolítico para ele. Mas do nada, eu não entendo isso. Eu entendo o que passou comigo. Assim, para explicar, eu não sei direito. Entendo porque passou comigo e entendo por isso também. Eu acho que isso ajudou eu entender as pessoas também. Tanto na minha vida pastoral, eu já não era de criticar as pessoas. E hoje eu entendo mais o que elas passam. As pessoas falam assim, depressão é frescura. Para mim não é. Você já ficou depressivo, pastor? Não. Já teve pânico? Uma vez eu tive uma situação de... Não sei se foi pânico. Para mim é. Eu passei um momento assim, não durou meia hora. E eu disse assim, rapaz, o que é isso? Do nada aconteceu isso comigo. E eu fui interrogar Deus para isso. E Deus me falou que era para eu entender o que as pessoas estavam passando. Nunca mais eu tive aquilo, graças a Deus. Mas hoje eu sei que a pessoa fala assim, eu tive isso. Eu sei que é isso. Tive uns 30 minutos disso aí. Isso faz mais de 20 anos. No tempo que ninguém falava sobre isso. E aí eu olho para as pessoas hoje, quando a pessoa diz que tem depressão. Mesmo que eu não passei depressão, para mim não é frescura. Sim. É doença? Pode ser. É coisa maligna? Também pode ser. Mas a gente tem que entender
e tem que trabalhar com essa pessoa, orar por ela, e a ponto dela ficar curada pelo poder do nome de Jesus, né? Uhum. Então, acho que muita coisa que eu passei também é para eu poder usar como testemunho. Uhum. E não falar para a pessoa, não, isso aí é frescura. Uhum. E não é. E o senhor sentia Deus lá? Rapaz, toda hora, não só eu, como até os médicos, né? Eu falei É para mesmo? você, eles falam assim, não, isso aí tá tranquilo. Mas é a serenidade, né? Tem até, às vezes até o crente morre difícil, mas morre sorrindo. A serenidade, talvez a paz, a tranquilidade. Mesmo quando o negócio arrochava, ficava, médico, doutor, não sei o quê. Que nem porque se eu falasse aí que despencava tudo mesmo. Uhum. Então eu ficava tranquilo. Aí a situação lá que o médico falou, não, isso aí então eu pedi o rapaz para colocar indo para mim, que eu pedi para uma caixinha de som, né? Uhum. Aí colocava indo para mim. Tanto é que no primeiro dia que eu pedi a caixinha de som, o enfermeiro falou assim, eita, nós vamos fazer um frevo aqui, né? Olha. Eu falei, vamos fazer um frevo santo. Fala pra ele. Falei para ele, fazer um frevo santo, gospel, eu sou evangélico. Ele falou, tá bom, tá bom. Aí ele colocava os hinos, que eu não tinha nem força para pôr os hinos, você acredita? Só pedia, eles colocavam. Quando eles falaram, quer alguma coisa? Eu quero caixa de som para eu ouvir o hino. Uhum. Aí eles levaram, aí o médico até falou, esse pessoal que se apega com religião, eles falavam assim, né, que é a linguagem deles, é mais fácil Olha de só. se curar. Né? Olha só. A medicina, a ciência fala isso também, né? Uhum. Como eu falei, o ministro da Saúde na época falou para os pastores, né, continuar pregando, ensinando para os seus membros, né? E o médico falava isso, porque é a religião em si, né? No nosso caso, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a fé que a gente tem, nos ajuda. Se Deus tiver propósito de trazer de volta, nos ajuda. Uhum. Né? Até mesmo quando a pessoa já está designada, já tá com a carta assinada que vai, Deus ainda pode mudar. Sim. Né? Então, isso ajudava e eles entendem isso. E o médico falava isso para mim, não. Isso aí está tranquilo. Isso aí, vamos preocupar com quem está mais em situação difícil. E eu ficava lá, tranquilo. Sereno. Como que Deus é desse jeito, né? Você pode ver que os discípulos também, quando estavam presos, quando estavam acordados, permaneciam serenos, tranquilos. É só isso pensando para nos fortalecer, né? É só Deus mesmo, rapaz. Porque teve situação lá que eu via gente passando mal, assim, que às vezes isso aí abala a pessoa, né? Uhum. Mas graças a Deus, Deus me deu força, deu graça. Eu não me abalei não e me deu oportunidade. Amém. Para mim isso aí é a parte mais importante, que Deus me deu uma oportunidade de estar aqui novamente, de estar com a minha família, né? Com os irmãos que a gente compartilha da mesma fé e com as pessoas que a gente precisa falar de Jesus para que elas também venham ao pleno conhecimento da verdade, porque também é para isso, principalmente para isso que nós estamos aqui. Né? Pastor, que benção. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história aí, um pouco do seu testemunho, um pouco da sua experiência. Tinha mais assuntos aqui pra gente poder entrar, mas vou deixar para uma próxima vez, se eu vir mais uma vez aqui. Para quem não assistiu ainda, a gente já gravou uma entrevista com o pastor aqui também, num quadro que a gente chama de experiências. Se você não assistiu, vai lá. Ele entra também em detalhes de Covid, como é que foi a conversão, fala também sobre pastoreio. Então assiste também lá que vai edificar vocês, tá bom? E pastor, obrigadão por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, tá? Nada, eu que agradeço, né? Eu peço que Deus abençoe cada uma das pessoas que vão ouvir, que estejam ouvindo esse testemunho e que Deus abençoe, fortaleça, dê graça, se estiver enfermo, que Deus cure pelo poderoso nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês. Espero que você tenha guardado aí essas palavras, esses ensinamentos, tá bom? Pode ter te fortalecido, te ajudado, te aconselhado de alguma forma. Fiquei feliz por você estar aqui até o final, tá bom? Se você ficou até o final, curta esse vídeo, comente, mande aí para outras pessoas também, para que eles possam ser edificados e aprendam um pouquinho também com o testemunho desse pastor abençoado, viu? Pastor, obrigado, viu? Deus o abençoe. Pessoal, guarde aí cada lição, tá bom? E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.